Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o tema de hoje, pessoal? Você sabe aí? Ou não? Ou já esqueceu como eu também esqueci? Vamos ver aqui na pesca. Aqui, ó o tema de hoje. O que é a força do amor? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa força do amor? A gente viu que essa força do amor é um conceito, né? Que tem sido explorado e discutido ao longo do século. Então, vários contextos espirituais não estão discutindo sobre isso. Que ele fala que é uma expressão que descreve o poder, né? Por isso que a força tem um poder aí, tem uma energia e a influência que o amor pode ter em nossas vidas. Então, essa energia, esse poder influencia a gente aqui na nossa vida. Ele fala: o amor é uma emoção complexa e multifacetada, que pode ser experimentada de várias maneiras e diferentes níveis de intensidade. Então, várias pessoas experimentam, né, esse amor de várias maneiras, de vários níveis de intensidade, tá? Mas a gente tem que experimentar esse amor, tá, pessoal? Que esse amor de Deus vem da fonte, tá? Vem da fonte que a gente conhece essa fonte como Deus. É o Criador, é o que dá essas energias para nos manter aqui. Então, vem da fonte. Então, se você não está conectado, recebendo a energia que vem dessa fonte, você está fora, você não é de Deus. Você não tem vínculo com Deus, porque você precisa estar vinculado, recebendo essa energia que vem de Deus, tá? É a minha pergunta que eu coloquei. E por que temos que vibrar nessa energia de Deus? Então, quem é que tem que vibrar? A sua consciência, tá? Sua consciência tem que vibrar nessa energia de Deus. Mas é uma escolha sua, tá? É uma escolha sua. Deus deu o livre-arbítrio por causa disso, para escolher se você quer a energia do bem ou a energia do mal. E você escolhe, essa é a sua decisão da consciência para isso. Só para escolher, ou você escolhe a energia, coloca para o bem, ou você coloca a energia para o mal. É isso, pessoal, não tem o que fazer, tá? Você vai ter que escolher em que energia, qual energia você vai usar. Você vai usar essa energia para o mal ou para o bem. Tá certo, pessoal? Então foi aonde que a gente parou. A gente parou aqui, segunda parte. Ele fala: o amor nos torna mais empático, compassivo em relação aos outros. Então, deixa a gente mais empático, ter empatia, né? Compassivo com as outras pessoas, entendendo o nível de consciência, a perturbação que tem na cabeça de cada pessoa. A gente, a gente que é de Deus, pessoal, a gente tem que entender. A gente aguenta cada sapo que não é brincadeira, tá? Quando amamos alguém, não importamos com seu bem-estar e felicidade, né? Nos importamos se ela está bem, se ela está feliz, porque se a outra pessoa que a gente ama está bem, está feliz, a gente fica feliz também. É assim, pessoal. Tá? A gente é assim. Mas isso é o amor que a gente está tendo lá, né? Vou fazer igual a música de Lulu Santos, né? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos feitos, eu, tu, outro, feito de silêncio e som, né? Você já viu essa música? Tem certas coisas que eu não sei dizer. Então, tem certas coisas que a gente não sabe exprimir. Às vezes é esse sentimento do amor, tá? E às vezes a gente fica calado, às vezes a gente ama calado.
aquele sentimento, tá, pessoal? Que bate na gente. Então, você vê que um cidadão desse fez a música, olha o que, é que ele está querendo transmitir na música. Que ele não consegue expressar o amor que ele tinha. Entende? Então, por isso que lá no início ele falou, é um conceito que vem sendo discutido há séculos aí, essa força do amor, é esse amor na vida dos seres humanos. Aí ele fala, o amor nos permite ver além de nós mesmos e nos colocar no lugar do outro. Então, a empatia é isso, é de a gente se colocar no lugar do outro. Ele nos ajuda a entender, né? O amor de Deus faz isso, né, pessoal? Ele nos ajuda a entender, a respeitar a necessidade e o desejo do outro. O amor nos incentiva a agir de maneira altruísta e buscar o bem-estar do outro, mesmo que isso significa sacrificar nosso próprio interesse. Então, é o que acontece, tá, pessoal? O amor de Deus, é por isso que a gente vive, porque a gente quer viver nessa frequência desse amor. Por isso que a gente se dedica ao outro. Entende? E tem muitas pessoas que não querem entrar nessa vibração. Mas é preciso, tá, pessoal? Aí ele fala, o amor é um sentimento universal que transcende barreira, cultura religiosa e geográfica. Então, é universal. Ela rompe essas barreiras. Ela é uma linguagem que todo entende, que todo pode experimentar. Então, todo mundo entende, porque ela é uma energia. É uma linguagem, o amor, a linguagem é uma energia. Você pode ser de qualquer país, todo mundo tem que sentir isso. O amor nos conecta com seres humanos e nos lembra de nossa humanidade compartilhada. Ele nos une e nos torna parte de algo maior do que nós mesmos. Então, a gente se torna parte de Deus, tá, pessoal? Quando a gente está vibrando nesse amor. Deus está com a gente e a gente está com Deus. E é isso que Deus quer, pessoal. Deus quer esse relacionamento. Se a gente não sentir isso, não ter esse relacionamento, você tem alguma coisa errada. Você precisa entrar na vibração do amor, tá? Ao que mais? O amor nos ensina a valorizar, respeitar a diversidade e celebrar o que nos une com os seres humanos. Então, precisamos respeitar a diversidade. Então, o amor faz isso, pessoal. O amor celebra isso, une os seres humanos, seja etnia, qualquer coisa, o amor quebra essas barreiras. O que mais? Ele fala... deixa eu gravar aqui meu vídeo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Deixa eu gravar meu vídeo aqui. Aí ele fala... O amor tem o poder de mudar o mundo. Quando amamos, nos tornamos agente de mudança positiva em nossa comunidade e no mundo ao redor. O amor nos motiva a lutar pela justiça, igualdade e paz. Ele nos dá a coragem e determinação para desafiar a injustiça e trabalhar para criar um mundo melhor. Então, olha como o amor, ele dá força à pessoa enfrentar tudo isso, tá, pessoal? Então, o amor é capaz de fazer tudo isso, tá, pessoal? Lutar pela justiça, igualdade, paz. Então, tudo que desafia a justiça de Deus, esse amor vai lutar contra. Tá, pessoal? Aí ele fala, o amor nos lembra que todos merecem ser amados, respeitados, independente da sua raça, religião, orientação sexual, origem. Então, o amor nos lembra disso aí, pessoal. Essa vibração do amor de Deus é maravilhosa, pessoal. É uma coisa boa. Então, o que é que está faltando para a humanidade, pessoal? E todo mundo diz que tem Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus.
Mas por que o mundo está assim então? Entende, pessoal? Até os religiosos dizem que tem Deus e um está se degradando um com o outro. Aí eu fico olhando assim. Eu digo, nossa, pessoal, às vezes eu não quero nem assistir essas coisas para eu não entrar no julgamento dessas pessoas. Mas é para eu ver, para você perceber, pessoal, que as pessoas acham que entrar em uma religião, ela acha que está vibrando no amor. Então, vibrar no amor, estar na energia do amor, é uma coisa totalmente diferente de você estar numa religião. Mas esse é o engano que está aí, tá, pessoal? Está perdurando, ó. Esse engano tá forte. Aí ele fala, por fim, a força do amor é uma fonte de felicidade. Então, você quer felicidade? Tá aí. Você tem que vibrar nessa fonte de felicidade que é Deus. Você tem que vibrar nesse amor. Mas você resiste ao amor, aí depois você quer ser feliz. Como, pessoal? Como é que você vai ser feliz sem o amor, sem vibrar no amor? Não existe isso, tá? Eu não sei onde você está querendo achar felicidade em dinheiro. Tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro aí, tá? E ainda está infeliz. Ela diz que algo está faltando para ela. As pessoas estão com dinheiro aí, mas algo está faltando para ela. O que é que falta? Você entende? Esse é o engano que está aqui nessa realidade. Muitas pessoas ainda não caíram, não acordaram para isso. É a fonte da felicidade e bem-estar em nossa vida. Quando amamos, somos amados, experimentamos uma sensação de plenitude e satisfação. Então, a pessoa está numa plenitude, a alma dela, o ser dela, né? E tem uma satisfação, um gozo. Então, satisfação vem de gozo. Por isso que quando eu falei aqui, você tem que gozar os irmãos logo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mas é isso, é um gozo na alma, tá? A gente não tem um gozo na carne, tem um gozo da alma também. Então, precisa ter esse gozo. Então, é a vibração do amor que vai trazer esse gozo na alma, tá? Não pode viver sem gozo aqui. Se a pessoa vive sem gozo, não tem alegria, porque o gozo representa a alegria, tá? Não me entenda mal, tá? aí, aí, o amor nos traz alegria e nos faz sentir vivo. Então, quem não está na vibração do amor está morto. Morto como? Morto espiritualmente. A carcaça dele, ele está assim, ó, como um zumbi, tá? Ele ali, quando o espírito sair dali, a carcaça dele vai cair ali. Ele está morto já. O espírito dele está morto. Então, essa morte representa o quê? Ele está separado de Deus. Então, uma pessoa que não vibra no amor está separado de Deus. Está morto. Porque Deus é a vida. Entende? Aí ele fala, ele nos dá um propósito e um significado para a nossa vida. É isso, o amor, ele coloca a gente no propósito da gente. O amor nos lembra que somos dignos de amor e que merecemos ser felizes. Então, quando a gente vibra no amor, a gente merece ser feliz. E essa felicidade está nesse amor de Deus, tá, pessoal? A gente se conecta à fonte. Quando a gente se conecta à fonte, aí a gente pode amar o próximo. Por isso que Cristo deu lá o mandamento. Você não pode fazer o mandamento amar o próximo sem estar conectado com Deus. Sem estar conectado na videira, na fonte, em Cristo. Você não pode. Você não tem. Porque você precisa receber a energia. A energia, a vibração do amor, tá? É isso que as pessoas precisam entender, tá, pessoal? Sem você estar conectado com Deus, você não vai amar o próximo. E a humanidade está provando isso aí. Aí ele fala, Deus escolheu manifestar
ao mundo a sua glória e a sua graça e o seu amor através da igreja. Então, que igreja? Igreja física? Aí que é de 4 paredes? Não. Se é através da igreja que ele vai mostrar o amor, é através das pessoas, que é o seu corpo. Então, é através do corpo de Cristo que ele vai mostrar o amor de Deus. Devemos, portanto, representá-lo bem. Então, aqueles que foram chamados a se conectar à igreja espiritual, à igreja de Cristo, ele tem que amar, ele tem que representar bem esse amor. Porque Jesus não está andando hoje aqui na terra. Então, Jesus não está. Mas você pode ser um canal do amor de Cristo que está no seu coração para você transmitir para as pessoas. Foi o que os apóstolos fizeram. Foi por isso que eles foram chamados cristãos, porque estava refletindo a energia, a imagem de Cristo. É o que a gente tem que fazer. Mas olha aí, será que muita gente está transmitindo a imagem de Cristo? Bem difícil, né? Bem difícil encontrar pessoas, né? Né, pessoal? É por isso. Essa é a prova que ninguém ainda está conectado, estão dormindo, não está desperto, tá? É a prova. Carregamos dentro de nós a presença do próprio Deus. Então, ele está falando com aquele que está desperto. Se você está desperto, você carrega dentro de você o próprio Deus. Então, a energia de Deus. Então, o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. E, consequentemente, o seu amor. Então, se você tem a presença de Deus, o Espírito de Deus, você carrega o amor dele. Agora, tem muita gente que fala, eu tenho o Espírito Santo, pula na igreja, dá um salto mortal. Mas depois, pessoal, eu presenciei isso, tá? Em igrejas aí que fala que é evangélico, que é pentecostal. A gente dava salto na igreja, né? Dava lá dizendo que era o Espírito Santo ali. Mas quando saía ali, pessoal, tava mentindo, tava aprontando, tava fazendo. Eu ficava assim olhando. Nossa, pessoal, no momento, tá? Quando eu tava lá, eu não tinha consciência, eu tava dormindo, essas coisas, mas as coisas eu sabia, digo, nossa, por que essa pessoa tá agindo assim? Isso não é de Deus. Aquilo, tá, pessoal? Me trouxe muita confusão para minha espiritualidade, tá? Esses grupos, eles me trouxeram confusão por causa disso. Porque aquelas pessoas, eu pensava que, porque eles diziam, né? Eu acreditava que aquilo ali era Espírito Santo. Ele pulando ali, ele sambando ali, né? Eles acontecendo ali. Eu pensava que aquilo é Espírito Santo. Mas quando a gente voltava, né, à realidade normal, né, que conviver, a pessoa estava agindo diferente, estava mentindo, estava fazendo coisa. Eu vi gente fazendo muitas coisas piores, tá, pessoal? Pior do que uma pessoa que não estava na igreja. Então, isso me deixou, me confundiu muito, né? Eu passei um tempo revoltado com as coisas de Deus, da espiritualidade, tá, pessoal? Por causa dessas coisas, tá? Mas é isso, foi uma experiência para mim e pode ser uma experiência para você, se você estiver nesses grupos aí, tá? Aí ele fala, somos o templo, a morada do Espírito. Então, é a gente que é a igreja, a gente somos o templo. Mas o modo como nos relacionamos com as pessoas mostra se somos verdadeiramente discípulos de Jesus ou não. Então, é no relacionamento ali é que vai ver se você verdadeiramente é um templo da morada do Espírito. Você vai mostrar se você verdadeiramente é um discípulo de Jesus, tá? Aí ele fala, o amor é uma força positiva da vida. O amor é a causa de tudo, que é bom e positivo. Não há uma centena de forças diferentes positivas na vida. Há uma apenas. Então, só há uma força
que é do bem, positiva, que é essa vibração do amor. Não há outra força. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Então, há essa única força que está aí operando no universo. Aí ele fala, a força do amor é invisível para nós, mas seu poder é realmente muito maior do que qualquer dos poderes da natureza. Então, você vê que o amor é uma força até maior do que a própria natureza. A evidência do poder do amor pode ser vista em qualquer lugar do mundo. Sem amor, não há vida. Então, sem amor, sem a vibração, não tem vida. Então, você está morto, você virou um demônio. É o que os anjos caídos viraram, pessoal. Perderam essa essência do amor, essa vibração. Então, estão sem vida aí. Estão mortos, estão querendo matar também a gente, para que a gente não vibre nesse amor. É isso que os diabos estão fazendo. Os seres malignos, né? Quer tirar você dessa vibração. Não deixe, não permita, se aproxime de Deus, vibre no amor, tá? Eu sei que é uma dificuldade, mas a gente tem que fazer isso, pessoal. Senão a gente morre. A gente também vira demônio, tá? A gente tem que se esforçar para isso. Aí ele fala, a força positiva do amor pode criar qualquer coisa boa, aperfeiçoar as coisas boas e mudar qualquer coisa negativa em sua vida. Então, é através desse amor que pode ter demônio, qualquer coisa negativa. Mas quando você começa a vibrar no amor, as coisas começam a acontecer ali. Porque ninguém resiste. O poder do amor é muito forte, pessoal. Ele fala, você tem um poder sobre a saúde, sua riqueza, sua carreira, sobre relacionamento, sobre toda a sua vida. Então, quando você está vibrando, você tem um poder em toda a sua vida. Tá, pessoal? As coisas negativas vão embora. Então, as pessoas que estão vibrando negativamente, ela está fora dessa frequência do amor. Então, quem vai atingir ela é os espíritos malignos. Vai abusar, vai atrapalhar você pela falta de você vibrar no amor. Não resista, tá? Quando você vê uma energia do amor, abra seu coração. Eu sei que existe muitas mágoas, tá? Principalmente em pessoas religiosas. Eu mesmo estava revoltado, né? Porque eu entrei em vários grupos e confiava assim nas pessoas, tá? E as pessoas diziam que tinha Espírito Santo e não tinha coisa nenhuma, tá, pessoal? E isso me deixou magoado. Mas eu tive que me limpar disso, porque era isso que o inimigo queria. Deixar eu na mágoa, com ódio daquela pessoa, para que atrapalhasse a espiritualidade na minha vida. É isso que ele quer, atrapalhar a espiritualidade na sua vida. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa força do amor? Se a Bíblia não falar, é melhor jogar a Bíblia, porque se a própria Bíblia é a essência do amor, pessoal. Não tem como. Então vamos ler. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não procura seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, tá? Ele se alegra com justiça, mas se alegra com verdade. Então, quem está no amor, ele gosta da verdade, tá? Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, olha a vibração do amor, pessoal. Como a gente está longe disso, tá? Você vê como a gente está longe de vibrar nessa situação. A humanidade, quando a gente lê isso aqui e olha para as pessoas, nossa, está longe. Isso é sinal, até pessoas que estão próximas aí, religiosas aí, tá? Você lê esse texto aqui e olha para as pessoas, nossa, está longe.
a gente está longe da frequência que Deus quer que a gente fique, tá? Mas é isso, a gente começa a trabalhar, a trabalhar a espiritualidade para você chegar nessa frequência, tá? Aí o que mais? Cânticos. Tem cântico na sua Bíblia, pessoal? Cântico, versículo 8, capítulo 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. O rio não consegue levar na correnteza. Se alguém oferece toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Você vê que o amor é uma coisa muito mais valiosa do que esses bens que você está vendo aqui, pessoal. E a água não apaga o amor, né? O rio não leva ele, tá? É uma coisa tão poderosa, pessoal. Nossa, eu não sei o que seria da gente sem esse amor de Deus na nossa vida. A gente não estaria aqui, pessoal. Entende? Então, você poderia ter toda a riqueza do mundo, né? Sua casa, para adquirir o amor, não consegue. Esse amor não consegue comprando. Esse amor é uma vibração que você tem que entrar, tá? Aí o que mais? Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Então, o que é que o apóstolo Paulo manda os irmãos? Se revestir desse amor, que é o elo perfeito. Como é que a gente se reveste? É a gente praticando esse amor, a gente entrando nessa vibração. Senão, tá fora da espiritualidade. Aí, pessoal, eu vejo pregação de pastores dizendo que odeia pobre. Odeia, pessoal. Odiar não é coisa de Deus. Deus é a vibração do amor. Mas tem pessoas que ouviu isso do pastor e continua lá na igreja. Você entende? Então a pessoa está tão cega, não está percebendo o teor do que o cidadão falou, não está percebendo. Está presa. Aí o que mais? 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é essa vibração, é essa energia. Então, da fonte lá que está vindo de Deus, está jorrando essa vibração desse amor. Então, se você não entra nessa vibração, Deus é essa vibração de amor, essa energia, essa força aí. Se você não ama, né? Não entra na energia, você tá sem Deus. Você não tem Deus, porque Deus é amor. É isso que os anjos caídos, o maligno, ele não tem, tá, pessoal? Ele não tem essa vibração. Aí o que mais? 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim permaneça agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, você vê que o amor, ele ganha da fé e da esperança. A fé é importante, né? A esperança também é. Mas o maior de todo que a gente tem que vibrar é o amor, pessoal. Se a gente não tiver, acabou. Acabou a gente não tem vida, a gente não tem nada. Entende, pessoal? Não tem Deus, não tem nada. Então, sem Deus no mundo, sem amor, sem nada. Ao que mais? 1 João 4:7. Amado, amemos um ao outro, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e Deus conhece. Então, quem não ama não conhece a Deus, pessoal. Ele não está sentindo a energia de Deus, ele não conhece. Precisa entrar nessa frequência, vibração, para conhecer a Deus. Então, sentir esse amor. Conhecer a Deus é sentir esse amor, tá? Não é conhecer, eu vou ver Deus, não. Não é assim, tá, pessoal? Entende? Aí o que mais? 1 Pedro 4:8. Sobretudo, ame sinceramente um ao outro, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Você vê que, olha como o amor é poderoso, pessoal.
ele pode perdoar muitíssimo pecado seu. Então, foi através do amor de Deus que a gente foi perdoado. As nossas transgressões foi pelo amor de Deus. Então, porque é uma energia muito poderosa. É muito forte, tá, pessoal? O que mais? Provérbio 10, versículo 12. O ódio provoca dissensão. Nossa. Mas o amor cobre todos os pecados. Então, o amor vai limpar esse ódio aí, tá? Vai cobrir todo o pecado, todo o erro que está dentro de você. Nossa, pessoal. Não, a gente não pode viver sem amor, tá, pessoal? Sem vibrar nisso, né? Eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Isso aqui não é um discurso assim vazio. Isso você tem que viver na prática. E não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava amando aí, tá? O que mais? 1 João 4, versículo 19 e 20. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, porque Deus nos amou. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Então, o pastor lá disse que não gosta de pobre, tá odiando, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Então você não pode, ninguém vê Deus. A gente vai demonstrar o amor de Deus quando a gente ama o próximo, ama o irmão. Mas ele é pobre. Pobre, eu odeio pobre, eu não gosto de pobre. um pastor fala isso, pessoal. E as pessoas não se tocam. As pessoas estão tão dormindo que nem se toca um pastor falar isso que odeia pobre. Então, você é mentiroso. Como é que você vai amar Deus? Aí ele vai dizer, aleluia, eu amo você, Deus. É mentira. Tá? O que mais? Mateus 22, versículo 37 e 39. Respondeu Jesus. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que se enquadrar nesse mandamento. Esses são os dois mandamentos que a gente tem que cumprir, pessoal. Se a gente sai disso aqui, tá fora, tá? O cara dizer que odeia o pobre, ele tá fora. Então ele não tá amando a Deus, amando o próximo como a si mesmo. Tá fora da espiritualidade. O que mais? Marcos 12, versículo 30 e 31. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo a este é ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes dois. Não existe. Não, então, Cristo deu os dois mandamentos maiores para a gente cumprir. Não existe. Se você cumprir isso aí, você é um ser espiritual, tá? Tá vibrando no amor, tá, pessoal? E é difícil, é só dois, tá? Era 10 mandamentos que deu lá para os israelitas, né? E Cristo veio, colocou tudo isso em 2 mandamentos. A gente não consegue cumprir 2, pessoal. Imagine 10. Aí o que mais? Mas eu digo, ame a seu inimigo, ore por ele, a quem persegue. Olha aqui, pessoal. Mateus 5:44. A gente quer matar o nosso inimigo, né, pessoal? É isso que a gente quer. Então, olha o que Cristo faz com a gente, pessoal. Mandando a gente amar o inimigo. Será que a gente consegue, pessoal? Será que a gente consegue ou é impossível isso? Entende? Por isso que é difícil para aquele que é espiritual. Aí o que mais? 1 João 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são pesados. Então, não são pesados. Você tem que amar o próximo, entrar na vibração. Por isso que você tem que estar na videira, que é Cristo. Que você vai dar o fruto. Sem essa ajuda, ele falou, nada podeis fazer. Então, você não vai conseguir amar o próximo. Ao que mais? 1 João 4, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, isso demonstra o amor de Deus, pessoal. Porque a gente era inimigo de Deus, tá? A gente era inimigo de Deus, a gente fazia coisas contra a frequência do amor, contra a frequência de Deus. E Deus enviou seu Filho para que amasse a gente e nos perdoasse a gente. Nossa, pessoal, é muito forte isso, tá? É porque a vibração de Deus é essa, é a vibração do amor, tá? Ao que mais? 1 João 4, 16 até o 18. Vamos ler. Assim conhecemos o amor de Deus que temos por nós. Confiar nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então não vamos ser julgados, né? Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se você tem medo, tem que se aperfeiçoar. Então, como é que a gente se aperfeiçoa? É trabalhando a nossa espiritualidade. Tá, pessoal? Para esse medo ir embora, o medo do castigo que Deus vai fazer com a gente, essas coisas tudo tem que ir embora. Se você entra nessa vibração, você não tem medo, você está com Deus, Deus está com você. Entende? Ao que mais? Romanos 12, versículo 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeia o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique uns aos outros o amor fraternal. Prefira dar honra ao outro mais do que você. Então, olha o que o apóstolo está ensinando, pessoal. Não odeie o que é mal. Não se apegue ao mal. Apegue-se o que é bom. Dedique ao amor fraternal. O amor, aquele amor para com o outro. O amor deve ser sincero, não esse amor fingido, como muitos religiosos estão colocando aí, tá? Tem que sair do coração, a energia tem que vir de dentro. O que mais? 1 João 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Então, é lá os 2 mandamentos, né? É o que João está falando aqui. Desde o princípio não tem outra coisa. Ou você entra nesse amor, ou você está fora. Você está fora porque a energia que está vindo da fonte de Deus, do Pai, é amor. Então, se você não entra nessa energia, você está fora. Se você não tem um amor fingido aí, não há um amor sincero, você está fora. É claro, né, pessoal? Os apóstolos foram bem claros com a gente. Mas pessoas não entendem a mensagem espiritual, tá? O que mais? 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, se você não entra na vibração do amor, você não ama, você está morto. Você está morto espiritualmente, tá?
Porque o que traz vida é essa vibração do amor de Deus ao nosso espírito. Porque Deus é a fonte da vida. Por isso que ele disse, é a fonte da vida, do amor. Por isso que Cristo falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo que a fonte sai dele. A fonte do amor vem de Deus, dessa fonte. Tá? Sem a gente não estar conectado, a gente não tem vida. Então, seu espírito, sua consciência não tem vida. Você está morto, tá? Está dormindo em pé, está morto. Então, por isso que Paulo falou, desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, que morto você está dormindo? Você está dormindo dentre os mortos e nem sabe. Um bocado de pessoas mortas aí, espiritualmente. Por quê? Não está vibrando nesse amor. Você permanece na morte. Então, vibre no amor para você não estar morto. Então, se você está morto, você não pode adorar o Deus vivo. Qual o Deus que você vai adorar? O Deus morto. Qual é o Deus morto que está aqui nessa realidade? Satanás. Ele está morto espiritual. Você vai adorar ele. Tá? É sério, pessoal, tá? O que mais? 1 João 3, versículo 16 e 18. Nisto conhecemos que o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta, né, que João faz. Como é que pode? Se você tem bens materiais, tem recurso, aí tá lá um irmão lá, você, o problema é dele, se vire. Eu odeio o pobre, né? Aí fazer igual o pastor, eu odeio o pobre, eu não quero pobre de um de mim não, tá? Você acha que o amor de Deus está no coração dessa pessoa? Coloca aí nos comentários, pessoal. Seja sincero com você, pelo menos uma vez, tá? Aí ele fala, filhinho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, é isso. A gente tem que trazer esse sentimento que está na gente para a nossa ação, para a verdade. Porque se não só for de boca falando, eu amo a Deus, aleluia, Deus, aí vai para a igreja, aleluia. Aí tem um irmão precisando, tem coisa, ele se vire. Não tem amor nenhum, pessoal. E você está perdendo a oportunidade de vibrar no amor por causa de ganância de coisas materiais, tá? Tem muito caindo nessa cilada aí, tá, pessoal? Aí ele fala, Salmo 136, versículo 1. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus, o amor do Senhor, é um amor que dura para sempre. Porque Ele está vibrando nisso, né? Não existe outra vibração para Deus, tá? É uma fonte de um amor, de uma energia poderosa. Ao que mais? Salmos 31, versículo 23. Ame ao Senhor todos vocês e seu santo. O Senhor persevera aos fiéis, mas os arrogantes dá o que merece. Então, aqueles que é arrogante, tá no ego, faz coisas mal, Deus vai dar o que merece. Mas você que vibra no amor, você vai ser perseverado, você vai ser fiel. O que mais? Romanos 8, 38 até o 39. Vamos ler. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não é nada nesse mundo que separa desse amor, tá, pessoal?
E o que é que separa a gente do amor de Deus? É a dureza do seu coração. É você rejeitar essa frequência, esse poder. Ninguém pode, pessoal. É só você, nem os demônios, anjo, demônio, criatura, né? Ele é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém é capaz. E é por isso que não separaram os apóstolos, tá? E se a gente ficar nessa... Ninguém consegue nos separar. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu ao nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, esse é a demonstração de Deus, o amor dele para com o ser humano, para com a gente, pessoal. Agora, será que você quer entrar nessa vibração? Ou você vai resistir essa vibração, esse amor? É o que está acontecendo. Vocês estão resistindo. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não querem vir para essa energia. Por que vocês querem ficar com a energia do mal? É uma pergunta, tá? O que mais? João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então, não tem maior amor esse que deu a sua vida pelo seu amigo. Então, Cristo fez isso, tá? Por isso que não tem outro, tá? Você pode colocar outros aí, como é que se diz? Outros mestres aí, mas não tem outro mestre que deu a vida. Só o único que deu a vida pelos os irmãos foi Cristo. Por isso que ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aí o que mais? Lucas 6, 35. Ame, porém, os seus inimigos, faça o bem, empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terá será grande a você. Será um filho do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, até Deus é bondoso para com ingratos e maus. Deus está dando as coisas. Então, também a gente tem que ser assim. Espere o dia do julgamento de Deus, tá, pessoal? A gente não pode entrar como juiz. É difícil, né, pessoal? É por isso que é difícil, né? O que mais? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é todo aquele que nele crê. Deus, essa energia desse amor foi para o mundo, foi para o mundo todo. Mas para aqueles que crê. Se você não crê, não entra nessa energia, nessa vibração do amor, você não entra, não é participante dessa vida eterna. Porque você só vai ter vida eterna se você está conectado à fonte. Se você está fora da fonte, a fonte do amor, você não tem vida. Você vê, diz, aquele que não ama está morto. Ele está morto. Entende? Então é isso, pessoal. A vida eterna está na vibração desse amor. A gente já tem que começar a vibrar desde aqui, tá, pessoal? O que mais? João 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu amei. Permaneça no meu amor. Olha o que Cristo fala para os apóstolos. Se você obedece os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido o mandamento do meu Pai, e o seu amor permaneça. Então, o próprio Cristo permaneceu na vibração do amor do Pai, porque se ele saía da vibração, ele saía do mandamento que Deus veio fazer para ele. Entende, pessoal? É sério, tá?
essa força do amor, essa vibração, essa energia que vem de Deus é muito poderosa, tá? Ela quebra qualquer laço, demônio não resiste, tá? Aí ele fala, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Filipenses 1, versículo 9 até o 11, né? Então Paulo está falando, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é o melhor, a fim de serem puros, irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, é por meio da conexão da frequência do amor de Cristo que a gente vai dar esses fruto de justiça. Se não está conectado a Cristo, não tem fruto de justiça. Eu não posso acreditar que um pastor que diz que está com Cristo e dizer que odeia os pobres, pessoal. Não está conectado a Cristo. Esse é um engano aí, tá? É um falso profeta que está aí. Eu não posso, pelo amor de Deus, pessoal. Cristo foi os pobres, veio para os pobres. Aí o cara dizer que odeia os pobres, tá fora da espiritualidade, tá? O que mais? 1 João 2, versículos 7 e 8. Amado, não escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vos, desde o princípio, a mensagem que ouviram, no entanto, eu escrevo, é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele. E vocês, pois as trevas estão sendo dissipadas, e já brilha a verdadeira luz. Então, qual é o mandamento? Que amemos aos outros, como ele nos amou. Não tem outro mandamento. Me diga aí, pessoal, qual é o outro mandamento que a gente vai ter que... É os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos resumiu nesses dois. Não tem, pessoal, tá? Ou a gente entra nesse amor, ou então tá fora. O que mais? Deixa eu tomar um suco aqui de goiaba. Efésios 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo amor, como quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estavam mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, foi isso que aconteceu e está acontecendo, tá? Que mais? 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor de Deus. Temos por nós, confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então, todos que estão vibrando no amor, Deus está nele e ele está em Deus. Tá? Se não tiver na frequência, está fora da espiritualidade. Está fora. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, o amor vem da fonte, pessoal. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, você nasceu dessa fonte. E conhece a Deus. Então, conhece o amor de Deus, conhece a frequência de Deus. Quem não ama, então, quem não está vibrando no amor, não conhece a Deus. Então, não conhece, está morto. Porque Deus é amor. Então, Deus é essa fonte. O que mais? É sério, tá, pessoal? 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Então, o que é que Cristo fez? Conduziu a gente para o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Então,
Foi isso que o próprio Deus fez com a gente. Conduziu pelo amor dele para a gente perseverar em Cristo. Esse amor de Deus. O que mais? 2 Coríntios 13, 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, essa era que muitos igrejas falam que é a bênção apostólica que os apóstolos davam, né? Ele falava: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Então, esteja no seu coração toda essa comunhão. Esteja com vocês. Amém? Amém. Graças a Deus, pessoal. Aqui na igreja não, tá, pessoal? A bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Amém. Ai, graças a Deus, pessoal. Mas eu espero que esse amor esteja atingindo você. Porque esse amor, essa vibração é que quebra toda a negatividade, toda a maldade. Os espíritos malignos saem de junto, tá? É você vibrar nesse amor. Então, a primeira obra que Deus quer fazer é em você. Que você seja transformado por esse amor. Para transformar as outras vidas. Agora, as pessoas querem melhorar as outras pessoas também, mas ela não entra na vibração. Então, não vai existir isso, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Primeiro é na gente, tá? A gente tem que entrar nessa vibração. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, 57 minutos, nossa. Agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, obrigado aí vocês, tá? Vocês que estão assiduamente aqui. Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Nessa frequência, tá? Lute para estar nessa frequência, tá? Obrigado vocês. Agradecer a Deus, a espiritualidade, por esse amor no nosso coração, essa alegria, né? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!